Mestre Wellington Costa, seja bem-vindo ao Perfil Brasil aqui no Portal Aliança. É uma honra e um prazer enorme recebê-lo conosco. Muito obrigado, a honra é minha. Estamos aí à disposição. Mestre, essa é uma pergunta que nós fazemos a todos os entrevistados, né? Nós vivemos um verdadeiro bombardeio de ideologias progressistas na mídia, nas artes, na cultura, no meio acadêmico, onde você também passou. Como o seu posicionamento não foi junto com esse rebanho, né? Como você não foi arrastado pelo efeito manada, né? Quais foram as circunstâncias da sua trajetória que lhe permitiram escapar? Bom, antes de tudo, pela graça de Deus, né? Porque eu creio que a fonte central de todo conhecimento, ela precisa ter realmente uma... Se você for rastreando, né? Então, o conhecimento, ele pressupõe outros conhecimentos. E aí nós chegamos ao ponto de uma revelação de fato divina. Quer dizer, quem estuda química precisa, quem estuda biologia precisa da química, quem precisa da química precisa da física, a física precisa da matemática, e aí você vai rastreando e a fonte de todo conhecimento é como mesmo a Escritura nos diz, o próprio Cristo. E assim eu entendo e de fato eu não posso refutar esse meu esclarecimento, né, sobre o quão perniciosa é a ideologia, as ideologias progressistas, revolucionárias, porque eu preciso mesmo da ajuda do meu Deus para entender essas coisas. E foi assim que se deu, né? Eu estava, desde os 12, 13 anos, eu estudo textos da esquerda, sempre tive apreço por isso, né? Sempre muito precoce, lendo muita coisa. E durante a minha caminhada na escola, no ensino médio, e depois na própria faculdade, eu conheci vários professores que são petistas, afiliados ao PT. Um deles era assessor da campanha de Lula em 94. E são pessoas queridas que eu prezo muito, mas que realmente me influenciaram decisivamente nas leituras, principalmente da Escola de Frankfurt. Eu fiz faculdade de jornalismo na PUC, PUC Minas, em Belo Horizonte, e foram pessoas que realmente me influenciaram muito. Eu pude percorrer todos esses textos, né, da Escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Marcuse e tantos outros. O próprio Antônio Gramsci também, muita influência na Pontifícia Universidade Católica em Minas Gerais, né? Então, até que em 95 eu começo a me interessar pelo Evangelho e aí aquela cosmovisão esquerdista, ela foi sendo detonada aos poucos. Então, logo do início, eu era a favor do aborto e fui, então, me desvencilhando dessas ideias. Mas a pedra de toque decisiva foi, de fato, em 2003, depois da eleição do Lula, em que eu comecei a perceber exatamente aonde que o esquerdismo queria chegar. Eu não tinha ideia das consequências todas da ideologia de esquerda. É algo que chama atenção nesse sentido, algo que chamou muito a minha atenção nesse sentido, foi a atuação revolucionária do PT. Nós tínhamos lá a Carta de Olinda e a Carta aos Brasileiros. Então, a Carta de Olinda falava com a militância petista e a Carta aos Brasileiros falava com o mercado, falava com o restante da população. E as duas tinham sentidos dúbios, né? Porque para os brasileiros, o PT não anunciou a sua pretensão, onde ele queria chegar. E internamente para a militância, isso era um caminho totalmente diferente. Então, eu comecei a estranhar essas coisas, né? Fiquei muito encabulado com isso. Essa questão da justiça social, eu comecei a questionar. Então, eu comecei a ler textos, né, de Paulo Francis, foi muito decisivo, o próprio Olavo de Carvalho, Rodrigo Constantino. Eu comecei a ter acesso a esses textos, a essa literatura, e aí aos poucos eu fui me desvencilhando. Eu acho que isso ainda não acabou, né? Nós podemos perceber às vezes algum tipo de ímpeto que lamentavelmente tem raiz profunda nessa exposição ao esquerdismo. Então é um trabalho cotidiano de você se desvencilhar dessas ideias que eu julgo são contrárias, anticristãs e incompatíveis com uma visão de mundo cristã.
Então, ao longo desse caminho, eu atuando como jornalista, fazendo revisão de textos, locuções e tantas outras atividades, eu também tive a experiência de ser chamado ao ministério pastoral e hoje eu sou pastor presbiteriano e atuo na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Com essa responsabilidade, me formando em teologia, ficou ainda mais claro para mim que tudo aquilo que eu cria, né, sobre o esquerdismo era uma vaidade tremenda e um completo absurdo. Mestre Wellington, aí tem vários aspectos que a gente pode abordar, mas eu gostaria de abordar primeiro uma coisa que não é tão comum. É o mergulho no conhecimento da ideologia progressista para poder entendê-la, mesmo não concordando com ela. Não é? Esse é um exercício que nem um lado nem o outro costumam fazer. Né? Sim, É o famoso pensamento binário. Se eu tenho um pacote que me venderam e eu aceito ele completo e eu ataco o meu adversário muitas vezes sem conhecer exatamente o que é que ele está dizendo. A direita é muito mais vítima disso, talvez hoje, por sim, conta da estrutura da comunicação e da maneira como as coisas são passadas, do que a própria esquerda. Né? É muito comum você ver uma pessoa de direita que conhece alguma coisa de Gramsci ou alguma coisa da uhum, escola de Frankfurt. Marx nem se fala porque é quase impossível você passar, por exemplo, por uma faculdade de ciências humanas hoje e não ter sim, um mínimo de contato com a filosofia de Marx. Mas aí eu te pergunto, essa coisa do pensamento binário, né, de ter uma ideologia e dessa ideologia eu me fechar para tudo que venha do outro lado. Isso sim. não é uma espécie de doença social, mestre? Não é preciso que haja o retorno ao diálogo? Você não acha que nós estamos vivendo um momento de acirramento muito grande dessa polaridade? É claro que existe a necessidade de uma resistência quando há um avanço muito grande, quando está tendo agora. Mas você não acha que muita gente está entrando nessa luta, atirando sem saber para onde? Sim. O assunto é complexo, né? Como tudo na vida. Mas veja, a questão é que você precisa discernir os diversos graus de envolvimento dentro do esquerdismo. E a aristocracia, na formação da opinião que nós temos dentro do esquerdismo, nós precisamos estar atentos, porque não são todas as pessoas que se envolveram com as ideologias de esquerda ou de direita no mesmo grau. Então, nós fazemos esse tipo de estereótipo e atacamos, às vezes, espantalhos, achando que toda e qualquer pessoa tem o mesmo nível de envolvimento com as ideias e concepções deste mundo. Pensar por ideologia hoje é praticamente inevitável, é um vício social enorme que acomete tanto a direita quanto a esquerda. No espectro político, hoje se pensa por ideologia, as pessoas elas fazem essa dissociação entre a vida e toda a sua complexidade e a concepção ideológica. Então, as pessoas acreditam mesmo que são aquilo que elas dizem ser e não atentam para a realidade da vida e o que elas estão construindo. Por exemplo, é só um dado para ficar claro o meu pensamento. A influência da esquerda foi tão massiva hoje que os grupos políticos têm pautas de esquerda e mal sabem disso nos seus conteúdos programáticos. Por exemplo, veja a questão ambiental, a questão da emancipação feminina, tudo isso penetrou de uma forma muito forte dentro do espectro político, em todas as camadas e em todos os partidos políticos. Então, é preciso que se discirna, antes de tudo, essas questões, né? Para que a gente faça um bom combate. Quanto à leitura dos clássicos da ciência política, isso eu não julgo que seja uma tarefa para todos os brasileiros. Nós precisamos de pessoas experientes. Eu tenho a ideia de que a sociedade é ontologicamente aristocrática. Isso significa que quem está na ponta da sociedade quanto à questão do conhecimento, tem dons, talentos, e a gente deve cobrar dessas pessoas que eles tenham a responsabilidade de se colocar a serviço do povo brasileiro, a serviço do progresso legítimo que deve experimentar toda a sociedade civilizada. Mas essa responsabilidade, lamentavelmente, a gente não vê acontecer no nosso país. Mas se é verdade que
há um grupo que vai se envolver mais diretamente com a erudição, ele precisa ter tempo, talento, dons para atuar nessa área e nos trazer as informações, e os formadores de opinião vão difundindo isso para as camadas restantes da sociedade, e fazer esse trabalho não é fácil, é um trabalho de longos anos. Tanto a esquerda quanto a direita precisam desse papel. Não sei se estou estendendo muito, você pode me cortar, Robson. Não, tranquilo, mestre. Aí dentro disso aí que você abordou, vem uma outra questão, né? Eu ouvi recentemente um comentário de uma pessoa que estuda muito numa emissora de TV, se não me engano foi o Roberto Mota, na Jovem Sim. Pan, que ele disse o seguinte: é natural do indivíduo conservador uma certa dose de individualismo, que não seria individualismo no sentido pejorativo, mas seria autonomia. Aí Uhum. Chesterton corrobora isso, Roger Scruton também fala sobre isso, né? Que a autonomia do conservador e a união pela necessidade prática. Né? O conservador, segundo Chesterton, o que há de errado com o mundo, né? Ele fala. Uhum. O conservador ele se junta quando ele precisa resolver algo realmente efetivo, Sim. né? E ali ele precisa do reforço, e é uma união solidária, nunca doutrinária nem ideológica. Uhum. É sempre uma coisa que parte até do viés divino, né? Da questão da ligação com o divino. Você é Sim. solidário porque você tem caridade, porque você. Não é uma coisa imposta por um dogma ideológico materialista. E Uhum. aí, dificultaria nesse processo de ocupação dos espaços, mestre. Sim. Porque quando você se reúne por uma necessidade prática, você tem reuniões específicas em determinados setores. Mas quando você se reúne como numa seita materialista, né, porque isso a gente pode chamar de seita materialista, o que está acontecendo, Sim. você vai, pela sua doutrinação, sempre agir coletivamente. Então, o que o Roberto Mota colocou nesse comentário é que o pensamento coletivo é típico da esquerda e o pensamento autônomo é típico da direita, o que talvez seja um dos fatores que tenha provocado a não ocupação dos espaços pela direita. O que é que o senhor acha disso, mestre? O que ocorre é o seguinte, né? Nos anos recentes no Brasil, a absorção daquilo que a gente chama de direita, ela se deu pela via partidária, pela ocupação, pela eleição de um presidente da República, pela difusão dogmática de alguns aspectos do conservadorismo. Ela não veio de uma conexão social profunda, orgânica, e com todo esse alinhamento dentro das instituições, como aconteceu, por exemplo, com o avanço das esquerdas no Brasil, nesse tipo de atuação gramsciana, de ocupação dos espaços, como você mencionou. Então, nós precisamos entender o seguinte: ainda que o conservadorismo não pode ser restrito a uma ideologia, estrito sensu, falando como tal, nós precisamos atuar nas duas frentes. É preciso uma organização partidária, uma organização ideológica do conservadorismo. E isso não é propriamente o mais importante nesse avanço. Nós precisamos compreender que os elos comunitários, essas ações que visam o agrupamento da sociedade civil numa relação dinâmica e orgânica, isso é o mais importante, o que deve tomar mais o nosso tempo. Para ser bem claro, nós precisamos cuidar bem das nossas famílias, precisamos legar a essas pessoas tradições que são baseadas em princípios perenes, reconhecidos por eles. Não é? Precisamos estar atentos quanto ao nosso bairro, ao nosso prédio, e isso é realmente importante. Só que nós, brasileiros, influenciados por uma série de doutrinas imediatistas, por exemplo, o próprio positivismo, que faz com que nós, brasileiros, sejamos justiceiros, queremos uma espécie de programação social que vai dar certo, que vai articular todos os aspectos da sociedade. Isso nos precipita a ações muito assodadas e pouco respaldadas no contexto mais amplo da sociedade. Por isso eu vejo que
nós precisamos sim levar a sério a questão de agir ideologicamente. Isso não precisa ser visto mal visto. Nós precisamos de militância, precisamos de partidos políticos, formar meios de comunicação, universidades, isso é importante. Contudo, porque a visão de Chesterton que você menciona é num contexto onde a política partidária não tinha tanta ênfase na atuação política, onde o aparelho burocrático do Estado não era tão gigantesco. Eu suponho que Chesterton mudaria um tanto o seu foco se ele visse o contexto em que nós estamos. Quer dizer, nós precisamos ocupar o Estado para diminuí-lo. Enquanto as esquerdas querem ocupar o Estado para engrandecê-lo e dinamitá-lo, porque esse é o objetivo de todo marxista, nós precisamos ocupar o Estado, precisamos ocupar os partidos políticos no sentido de retrair a sua atuação, de fortalecer a sociedade civil. Então, é um trabalho estranho, né? Porque eu preciso usar como se não estivesse usando, entendendo que a prioridade da sociedade são seus laços comunitários mais profundos. Voltando aí a esse assunto, tem a questão dos valores que são valores eternos, né? Você tem no direito, por exemplo, o direito natural que está sendo abandonado, né? Que seria o direito. Então, a experiência humana de valores, os conservadores acreditam nisso, eu pessoalmente também acredito, ela passou muito por erros, acertos, experiências. Então, o nosso legado ancestral é um conjunto de experiências que foram aplicadas exaustivamente, custaram vidas, né? Muito sangue foi derramado para isso, e não é assim um simples valor que você chega e muda uma chave no século XXI e vai para outro caminho sem experimentá-lo exaustivamente. E isso, segundo até a própria psicologia analítica, Jung diz que isso é impraticável, porque uma hora o inconsciente vai reagir e vai criar um monstro, né? Como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial você teve ali situações em que ideologias tentaram ser aplicadas com valores forjados, e a coisa do subconsciente que está ali na humanidade, porque é um valor maior talvez do que o próprio indivíduo, né? Uma coisa coletiva que Sim. foi ali consolidada, eu vou usar essa expressão, ela reage e chama os indivíduos para a luta. Então eu observo que a gente está meio num momento como esse, tá? A coisa está crescendo de um jeito forjado e esses valores estão se reorganizando, e uma hora isso vai virar de novo. Agora, a questão é, professor, as instituições que mantiveram esse legado, e aí eu vou citar duas com grau maior acho que de intensidade, que são família e igrejas. Eu vou citar igrejas de uma forma aqui eclética, de uma forma, entendeu? Nós estamos falando da religião cristã no Ocidente, não é? E da família. Esse legado era passado por uma autoridade, não é? Que era paterna ou eclesiástica, e isso era mantido, e digo, olha, isso é assim. Nós aprendemos assim, fizemos assim, funcionou. Os ajustes, como diz o Roger Scruton, eram orgânicos, não é? Algo não funcionou, a outra experiência, e aquilo é adaptado organicamente, nunca da maneira que querem fazer. Não é como os woke querem fazer, tudo de uma vez. E isso são os principais alvos, e a gente percebe, da ideologia esquerdista progressista. Justamente a chave do cofre está ali. E em terceiro lugar, eu citaria as instituições de ensino, que talvez não tenham um papel tão preponderante quanto tiveram família e religião, mas também são, digamos assim, coformadores do cidadão. E aí você tem os ataques para a ocupação das instituições de ensino, ataque ao valor da família enquanto família estruturada básica, e nem se fala de ataque à religião como se fosse uma coisa supersticiosa, um simples delírio, né? Isso é um ataque deliberado, não é uma coisa. Eles sabem que esse valor está guardado por essas fontes, não é isso, professor? Você vai se deparar nos diversos textos da modernidade, da filosofia, tanto em Kant, em Hegel, no próprio Marx, com a expressão novo homem, né? E a ideia é de que realmente há uma plasticidade na vida humana capaz de submetê-la a projetos políticos, né?
por projetos de transformação social ampla. Então, a ideia é que todo processo revolucionário ele tende a se voltar contra a integralidade do ser humano. Então, sendo o que o homem é óbvio que, em termos epistemológicos, éticos e estéticos, o processo revolucionário vem a abarcar todos esses aspectos. Por isso que a educação, no aspecto epistemológico da coisa, né? Ou seja, do campo do conhecimento, a educação vai ser um trabalho muito importante feito pelas esquerdas, pelo progressismo de maneira geral. No campo da moralidade, se o homem realmente tem uma escala de valores, se ele faz se ele tem esse entendimento, né, esse conhecimento também, é óbvio que isso vai atingir o campo da moralidade nas suas diversas dimensões, sobretudo naquele primeiro nicho onde ele tem contato com valores, que é a família, não é? E, obviamente, que o imaginário ele precisa ser capturado de alguma maneira, porque se nós pensamos por analogia, se nós temos a necessidade de um imaginário para refletir uma coisa através de outra, é óbvio que o campo da estética ele é extremamente disputado, porque é onde o homem... Estética não no sentido moderno, restrito às artes liberais, alguma coisa assim, né? Mas a estética, a beleza sendo vista como um fenômeno amplo, que pode ser visto nas ações humanas, na atitude do conhecimento, na criação divina, enfim. É óbvio que isso precisa ser capturado também. Então, por essa razão, o gênio do mal, se podemos dizer assim, desses homens, é tentar uma transformação irrestrita nesses três aspectos que eu acabei de mencionar. E, claro, a Escola de Frankfurt, notadamente a Escola de Frankfurt, eles detectaram que era preciso quebrar essa visão de mundo autoral. Ou seja, se o mundo é um sistema aberto, se o mundo é um sistema fechado, onde não há dono, então tudo que diz respeito à autoria é uma ideia, no sentido marxista, uma ideia burguesa. Esse mundo não tem dono. Esse mundo não tem uma ordem tal que predefina tudo o que aconteça dentro do sistema. Por isso que tudo que cheira à autoridade, não é? Você vai ver sendo detonado por eles, para que você crie para que você opere dentro desse sistema fechado, onde há uma colisão de forças. E eles não sabem para onde isso vai, apenas é preciso mover a história, não é? De maneira que ela possa avançar, mas sem saber exatamente para onde se vai. É onde vem a influência de Nietzsche, né? O niilismo nietzschiano, dentro da escola de Frankfurt. Eu entendo que, se nós queremos de fato fazer frente a essa situação, é preciso atuar com muita robustez no campo epistemológico, mostrando a falácia, a mentira que é essa vertente de pensamento, que obstrui o próprio pensamento. Ou seja, se não há ordem quanto ao sistema, é óbvio que não se pode nem conceituar o próprio marxismo, não se pode atuar de forma lógica se não há ordem sobre a face da Terra. Então, é preciso travar esse debate. Eu me preocupo muito quando os conservadores têm reações meramente moralistas, porque esse é o tipo de reação que mais favorece a dissonância cognitiva, que eles querem impor, né? Essa espécie de estupefação que nós estamos expostos, de não haver, de fato, valores definidos. Então, quando nós nos expomos a essa colisão de valores, há como que um colapso da personalidade humana. E aí a reação moralista, ela só aprofunda essa dissonância que favorece o processo revolucionário. Então, eu entendo que deve haver uma reação moral, mas ela não pode se restringir a isto. Nós precisamos de uma reação moral, mas acompanhada de um rigor intelectual muito grande, né? E é assim que eu acho que deve ser. Aí, outro ponto importante que eu capturei aí na sua fala é o seguinte:
a criação de tribos, né? A tribalização da sociedade através do identitarismo. Eu já vi, inclusive, Sim. críticos de esquerda contra isso. Tem um antropólogo, Antônio Risério, que foi Sim. expulso do jornal Folha de São Paulo porque ele faz críticas duras e consistentes, embasadas Uhum. sobre essa questão do identitarismo. Por exemplo, a questão da racial no Brasil. Não é? O Gilberto Freire tem aquela teoria de que somos um povo, não é? Sim. Que vamos nos tornar um dia uma única raça. Então não teria sentido uma política identitária racial no Brasil, porque ela estaria impedindo um progresso natural da sociedade e não ajudando nada. Não é? Uhum. Inclusive é muito difícil você definir a etnia de alguém no Brasil, não é? De forma que eles querem definir. E tem a questão do comportamento de gênero, tem uma série de questões que a impressão social, estratificação social, a impressão que dá é que eles querem fingir ajudar os grupos, mas na verdade eles estão querendo fragmentar a sociedade para criar microzonas de conflito que gerem um grande conflito generalizado e a partir daí fique mais fácil, que seria uma teoria maquiavélica, pode-se dizer, Sim. de vida Uhum. para governar melhor, seria isso? Isso. É, a, a Hannah Arendt, né, no seu livro sobre o totalitarismo, ela fala sobre esse processo que é muito perceptível, né, no processo revolucionário de longuíssimo prazo. Essa fragmentação contínua da sociedade, isso tem início na Revolução Francesa e como que passando numa corrida, né, de 400 metros com bastão, né, os revolucionários vão passando o bastão para adiante. Isso é um processo mais difícil de falar, mas é importante que se diga. Essa fragmentação ela acontece com a ruptura dos estados confessionais europeus, que sob a alegação de que traria paz sobre a Europa, um estado sob moldes seculares, né? E o que se viu foi exatamente o oposto, né? Nunca se teve tanta morte e guerra por causa do secularismo, onde a religião civil tem a pretensão de esmagar os outros credos, escanteá-los, reduzi-lo ao campo subjetivo, enquanto que o campo público ficaria ocupado por uma rotura que ninguém sabe exatamente o que é, não é? Mas o que se vê é uma ascensão terrível de paganismo, né? De uma visão de mundo panteísta até. E por isso esse movimento caleidoscópico de crenças que nós vemos na sociedade hoje em dia. O identitarismo ele entra dentro do processo revolucionário multiculturalista da Escola de Frankfurt para exatamente corromper as bases da sociedade americana que se firmou no individualismo lockeano, que já era uma ruptura, o Locke já era uma secularização da ideia de indivíduo cristã, da consciência. Ele seculariza esse processo e, portanto, não há uma definição quanto aos valores de um indivíduo em que ele se firma. E esse processo do individualismo americano foi, então, intensificado para virar a política identitária e promover essa fragmentação que a Hannah Arendt fala no seu livro, terrivelmente, né? Para promover a fragmentação, e aí, assim, o totalitarismo ele vem para resolver, não é? Essa fragmentação, centralizando, hipostasiando, vamos dizer assim, na figura de um líder, todas as vontades humanas, né? E aí o processo de precipitação escatológica, né, que seria um novo tempo a ser experimentado. Mas então o multiculturalismo fez isso nos Estados Unidos, na Europa, e só que a situação se tornou tão caótica que agora é preciso um processo mais coletivo de incitação do imaginário. Outro autor importante que faz crítica a essa tendência dogmática do identitarismo de esquerda é um jornalista chamado Mark Lilla. A Record, a editora, publicou um livro sobre ele, sobre essa questão. Eu não me recordo aqui o nome do livro, mas depois eu posso passar para vocês. Ele faz essa crítica. Ele é um homem de esquerda, mas faz essa crítica dura ao identitarismo, porque ele estaria descambando numa fragmentação tão grande que impossibilita esse processo
mais coletivo de atuação política. Ou seja, nós estaríamos numa sala de espelhos, numa gritaria sem fim, com muito ruído, em que não há nenhum travamento de diálogo na sociedade mais. As pessoas estão firmemente colocadas para serem agradadas, né? É um tipo de tratamento do ser humano extremamente fica tentando acalentar esse tipo de sentimento individualista e não há mais o que fazer, né? Não há valores para coordenar a civilidade entre os homens. E isso põe a perder o próprio processo revolucionário da esquerda. Aí a gente tem a vítima preferencial, que é o jovem. Né? Aí vamos usar um pouco da sua experiência de pastor também aqui. Vamos lá. A gente tem o jovem que a gente já vai ver a engrenagem funcionando, a engenharia social, né? Sim. O jovem cuja família foi descredenciada pela voz majoritariamente coletiva, a voz coletiva majoritária, né? que bombardeia que a família, o macho é tóxico, e aí ele vai tendo uma série de informações em série. Ele tem a necessidade muito grande nessa fase da vida de pertencimento a grupos, né? De Sim. se identificar com grupos. Isso gera nele uma adesão, muitas vezes, condicionada. Aí a gente tem as instituições de ensino, onde ele sai logo depois do ensino médio, que já estão aguardando para trazer mais desse pensamento para eles. E a ausência de Deus nas proximidades, porque escondem Deus atrás de paredes, né, que eles criam para esconder a verdade sobre o que há do divino, da relação do homem com Deus. Então é um jovem desarmado, despreparado, com uma família geralmente desestruturada, que tem necessidade de pertencer e que encontra um pacote prontinho ali. Isso é realmente a coisa funcionando, né? É a estratégia do mal, já vou usar a mesma expressão que você, funcionando em alta performance, não é isso, mestre? Essa dissolução do indivíduo, essa despersonalização que o processo de indução da sociedade com valores sem valores imediatistas, isso acaba atingindo a família e há um, uma dinamitação do que justifica certas atitudes, valores. Eu sempre cito nas minhas palestras o fenômeno dos baby boomers, né? A geração do pós-guerra norte-americano, que eles continuaram cristãos, mas havia já uma precarização dos valores por causa da justificativa. Eles não sabiam mais justificar a razão da sua fé cristã, protestante, calvinista, muitos deles, né? E isso gerou exatamente os filhos hippies. Então, na década de 60, os meninos começam a ouvir Beatles e terminam em Woodstock amassando fezes, né? E por que isso aconteceu? Porque os seus pais, eles apenas reagiam de forma moralista a toda aquela onda que atingiu a moda, a música, as artes de maneira geral, dos anos 60. Então, eu me lembro muito bem do Roger Scruton, ele falando quando ele se viu realmente conservador, que foi em Paris, né, em 68, naquelas revoluções estudantis, onde todo mundo começou a proclamar, a protestar, mais pelo um desejo de pertencimento e uma total e flagrante fragilização psicológica que os tornou permeáveis a esse tipo de influência revolucionária. Né? Quer dizer, num contexto já bem marcado por niilismo, sem verdades absolutas, as pessoas ficam suscetíveis a essa ideia do rebanho, essa ideia tribalista, né? E é o que aconteceu exatamente com a sociedade desde então. Por isso que os jovens, quando eles vão para a faculdade, eles precisam ter um arcabouço apologético, eles precisam ter o preparo particular em suas casas. Só que a deterioração da cultura vai fazendo com que esses pais
eles adotem posturas anti-intelectuais, porque o que se exige neste mundo é você saber viver, não é? Coisas assim. E esse desprezo intelectual terrível vai deteriorando a cultura, né? O próprio marxismo ele é anti-intelectual na sua base, né? Porque Marx, na 11ª tese de Feuerbach, fala sobre essa transformação do mundo em detrimento de compreender e interpretar as coisas. Então, esse anti-intelectualismo afeta, faz um rolo compressor, e os pais eles dão de ombros para essa questão do conhecimento, da justificação dos seus valores, e descambam exatamente nessas reações moralistas. Chegando ali na faculdade, nesses contextos, o que os nossos jovens eles absorvem? Um outro moralismo, que é antimoralista, né? Mas é tão moralista quanto o moralismo que eles se insurgem, né? E você vê a forma tão forte como eu e outros jovens da minha idade, na época, na década de 90, nós queríamos ter uma visão crítica pela crítica, sem exatamente elaborar aquilo que nós estávamos falando, vendo com desconfiança e desprezo tudo que é tradicional, quando, na verdade, nós também estamos absorvendo um tipo de tradição, algo que nos é dado, a filosofia marxista, né, e tudo mais. Então, era uma série de incoerências. Mas por que isso acontece em linhas gerais? Por esse desprezo pelo conhecimento, por achar que essas coisas não são importantes. E aí o passo inevitável são as filosofias retóricas, as frases de efeito, as vacuidades, né, do pensamento, essas bobagens todas, né, que só faz gritaria, mas não transforma nada. Bom, aí a gente já chama para um outro tema que é a hipercomunicação. Isso é uma análise pessoal minha, eu acho que isso foi fundamental. Você tem hoje 80%, digamos assim, das pessoas do mundo dependem de 3 ou 4, circulam por 3 ou 4 meios de comunicação na internet, as redes sociais, né? Aí você tem a Meta, que ela tem o WhatsApp, Instagram, Facebook, tem o Twitter, e você está ali dentro daquele mundo que é um mundo bidimensional, não é? Um mundo que restringe percepções. Eu acho que eu já li alguma coisa sobre a gente estar criando uma geração com dificuldade de percepção da natureza por conta da conexão tecnológica, né? Então você já tem problemas sérios, até inclusive fisiológicos, de postural, de visão. Isso, os psicológicos nem se fala, há um surto de ansiedade, eu converso com psicólogos e tudo, que há um surto de ansiedade, de depressão na humanidade, como nunca houve registrado. E temos aí, eu diria que meia dúzia de indivíduos, olha que perigo, controlando mecanismos que geram comunicação em 80% da humanidade, que 80% da humanidade circulam naqueles meios em que meia dúzia de indivíduos controlam. Quer dizer, esses indivíduos estão sujeitos pela natureza humana, principalmente pela natureza humana pervertida, a se associarem a qualquer outro segmento fora da linha deles, como, vou citar uma aqui que vai dar uma dica, Big Pharmas, né? De repente eles podem inventar uma coisa que está ameaçando toda a humanidade para vender uma outra coisa que vai salvar toda a humanidade, e não vai haver outro meio que faça frente a essa comunicação, porque eles vão atropelar como um rolo compressor, não é? Então essa questão aí como comunicador, Wellington, essa questão da hipercomunicação, da excessiva dose de informações por meios, digamos assim, majoritários, né? São oligárquicos. Essas redes sociais são coisas absurdas. E aí você tem ali, claro que tem o lado positivo disso, que também transitam outras informações, não vamos negar isso não. Mas a facilidade de pegar uma humanidade incauta, né? Como você citou muito bem aí, o desprezo pelo conhecimento, o imediatismo, o não aprofundamento gera seres vulneráveis. Aí você tem 6 ou 8 sujeitos ali controlando aqueles grandes meios onde a informação circula. Com a chave, eu fecho isso, não passa, isso aqui eu deixo passar, isso aqui eu estimulo. Quer dizer, você cria uma máquina de engenharia social quase imbatível, você não concorda com isso?
É, a gente tem, dentro desse contexto, desse universo comunicacional, um movimento assim bem complicado. Por exemplo, a questão do algoritmo, né? Já se fala, né, sobre a extensão do algoritmo, uma coisa absurda, né? Então, assim, eu entendo que nós precisamos estar atentos quanto às possibilidades que todo esse advento das redes sociais trouxe, não é? Para fomentar uma conexão social boa, interessante. Então, foi através disso que o Olavo de Carvalho teve, por exemplo, uma repercussão que, sem dúvida alguma, ele não teria em outro contexto. Eu admito que a força dos seus escritos e da sua atuação, ela se deu já na década de 90, e isso foi catapultado pela questão das redes sociais. E em todo o mundo você viu a ascensão da direita por causa dessas novas ferramentas. Então, é de fato um movimento complexo, contraditório, mas eu devo dizer algo que fazia parte do processo. As pessoas veem uma desconexão, né, entre o que está acontecendo agora com essa censura, essa tentativa não, essa censura que ocorre dentro das redes sociais, com o processo de liberdade que nós enfrentamos. Não há nenhuma contradição nessas mentes quanto a esse processo. Num primeiro momento, você pulveriza a informação e isso fragmenta a sociedade e gera toda essa gritaria que nós temos visto. Isso foi muito bem calculado. Não, eu não tenho como discorrer aqui com vários dados, mas você percebe que essa ascensão das redes sociais foi parte de um processo de fragmentação social. Após ter atingido esse aspecto, agora parte-se então para a parte 2 do processo, que é a censura a essas manifestações, a seletividade, dizendo quem vai dominar o discurso público e quem não vai dominar. Ainda que isso seja feito, e parece-nos um processo massivo, acachapante, eu entendo isso, mas ainda há, se o conservador ele crê de fato que há um movimento transcendente, que transcende o mundo físico e que intervém e é capaz de conduzir os processos históricos, nós devemos compreender que isso não pode e jamais será algo que dominará todas as mentes e cada uma delas. Eu tenho uma perspectiva escatológica, que é dependente do que eu acredito a partir das Escrituras, né, a Bíblia Sagrada, mas, independente desse aspecto, o que vale dizer é que nós temos muitos outros movimentos, por exemplo, que nos dão ao entendimento desse processo não ser tão massivo como a gente imagina, né? Então, você vê a resistência que se faz à União Europeia algo que os brasileiros talvez não tenham ciência, mas é um processo extremamente questionado, né? E que faz parte desse movimento globalista liderado pelas elites ocidentais. No nosso próprio país, né, nós temos que ver o seguinte, olha, o, as esquerdas voltaram ao poder, mas elas voltaram numa condição em que milhões de pessoas não acreditam mais nesse processo. Coisa essa que seria impensável nos idos dos anos, na primeira década do século XXI. Então, a gente tem essa tendência, que é própria do pensamento de esquerda, né, a uma visão apocalíptica, de desesperança completa, né? Eu entendo que nós não precisamos ser otimistas, utópicos, mas também não precisamos sucumbir a esse tipo de percepção. Há muito o que fazer e há muitos flancos por onde passar. Aí o nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu tenho três perguntinhas que eu queria fazer ainda. Uma é o seguinte, voltando aí ao Olavo de Carvalho, você citou duas vezes aí o Olavo de Carvalho, a questão da união das forças de esquerda radical do planeta, né? China,
com os globalistas em algumas pautas de interesse comum. Né? Então, nós temos um duplo ataque, podemos dizer assim, professor? Chama comum no globalismo, existe realmente ou é teoria da conspiração? Nada. Agora, eles, assim, eles se relacionam, né? Veja, o nosso atual presidente, ele percorreu a Europa antes da sua eleição, se encontrando com esquerdas políticas da Europa, esquerdas, a própria, o encontro com o Papa, com a esquerda católica, com a esquerda protestante em Genebra, né? E ele alinhavou, não é? Junto com o Partido Chinês, por exemplo, o Partido Chinês, ele está agora numa confrontação contra os cristãos, né? Nós temos notícias terríveis e há um alinhamento, né? Por exemplo, se você for nos conteúdos programáticos dos partidos, essa aproximação com as correntes cristãs. Então, você vê esse movimento muito bem organizado, o próprio Caetano Veloso tentando se aproximar do cantor Kleber Lucas, tudo isso é o extravasamento daquilo que as esquerdas no mundo inteiro estão programando fazer, que é a aproximação com as correntes cristãs. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente isso que nos liga aos projetos globalistas, que também têm visões anticristãs, especificamente, e desenha uma religião civil para o mundo que seja que não seja dogmática, porque tudo que é dogmático precisa ser detonado, uma vez que a sociedade ela não fica suscetível a uma transformação revolucionária. Então, os dogmatismos, a exemplo do que aconteceu com a Roma, né, no Império Romano, é preciso fazer com que os dogmatismos caiam. E por isso que a religião cristã ela é extremamente visada, não só pelos comunistas mais radicais, mas também pelos globalistas. E ainda que num determinado momento essas visões estejam em conflito, elas se unem com esse inimigo comum. Então, eu não vejo que há qualquer tipo de dissociação entre esses projetos. Eles todos patrocinam a narcotização social. Então, o George Soros ele tem programas de expansão do consumo de drogas sobre o planeta. Ele tenta essa legalização através do patrocínio de militantes e também de políticos infiltrados dentro da política, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e na Europa. Isso também é um projeto das esquerdas, não é? Faz parte das esquerdas essa narcotização social profunda, isso está bem documentado no livro Red Cocaine, né? E você vê essa mancomunação com o crime organizado, com o narcotráfico, para a atuação desse projeto político. Essa é uma das frentes que eu cito e que eu vejo que tem grande influência na formação desse novo mundo. É óbvio que eles saem de um lado ou para outro em uma determinada pauta, não é? Mas quando se fala em inimigo comum, em correntes cristãs, em quebra dos dogmatismos, em narcotização social, controle das mídias sociais, eles estão juntos. Se consciente ou não, se ligando um para o outro, telefonando, vamos fazer assim, aí é uma coisa mais complexa, que nós precisamos apurar mais um pouco. Mas que a aproximação programática, isso com certeza acontece. E aí, só um acréscimozinho aí. Como, na sua experiência, você avalia o indivíduo cristão que se associa a uma ideologia materialista de esquerda, né? Por exemplo, a teologia da libertação. Como isso é possível, não é, dentro do indivíduo, na sua opinião? Aí, como teólogo. Na verdade, nós todos somos inconsistentes, né? É uma expressão na Epístola de Paulo, na Epístola de Tiago, que foi traduzida no português como homem de ânimo dobre. Mas, na verdade, o que se quer dizer é um homem fragmentado, né? Dissociado de si mesmo, e que se torna o hipócrita, a pessoa fingida, inconsistente, em termos gerais. Então, nós somos assim,
nós absorvemos ideias, conceitos e não expressamos isso em atitudes práticas no nosso dia a dia. E o envolvimento com o esquerdismo é como eu disse no início da nossa entrevista, ele se dá em diversos graus de envolvimento. A gente não pode entender que todas as pessoas se envolvem com o esquerdismo da mesma maneira. Então, o que acontece? O invólucro ético que, por exemplo, as esquerdas no Brasil se apropriaram, e isso é necessário para a subversão da sociedade, o invólucro foi justamente a ética judaico-cristã, em termos de cuidado dos pobres, a beneficência social, essas coisas todas. E, aos olhos de muitos, isso aconteceu com católicos, protestantes, aos olhos de muitos, isso era uma coisa boa, porque as escrituras de ponta a ponta denunciam a ganância, mas mal sabem eles que isso era apenas um invólucro para uma ação estatal, não é, de defraudação da riqueza no nosso país. As pessoas não compreendem dessa forma porque elas não entendem exatamente qual é o alvo, o objetivo do esquerdismo ao adotar esse tipo de discurso de justiça social. Então, em nosso país, com baixíssimo nível de estudo e compreensão das coisas em profundidade, se tornou muito influenciado por essa situação, por esse discurso. Então, as pessoas se envolvem com o esquerdismo em graus distintos. É óbvio que um cristão, compreendendo a fundo a sua visão de mundo, ele jamais adotará em profundidade qualquer doutrina de esquerda. Isso aconteceu comigo, é impossível. Mas essas contradições, elas não ocorrem apenas na esquerda. Dentro, você vai ver libertários cristãos que também, a meu ver, eles corrompem a ética judaico-cristã. Né? Então, essa liberdade que se requer para as pessoas, ela, na verdade, é totalitária em sua essência, porque o princípio da liberdade, ele tem que ser, ele não é um princípio absoluto, ele precisa ser derivado, precisa estar baseado em um outro princípio maior do que ele, porque liberdade total não é liberdade nenhuma. Então, esse tipo de atuação política, por exemplo, o libertarianismo, ele incentiva ainda mais o avanço das esquerdas em vários aspectos. Então, o cristão também não pode adotar esse tipo de visão de mundo, ao meu ver. Né? Como também aspectos do conservadorismo ideológico. Na palestra recente que dei em Jequié, eu mostrei uma das frases do João Pereira Coutinho, e também do Russell Kirk, né? Falando que haverá dependência do que se deve guardar, conservar, de acordo com as sociedades. Ora, isso aí é uma dose interessante, né, no sentido pejorativo, de relativismo. Porque o que eu vou conservar? Por isso que eu defendo o conservadorismo metafísico. O conservadorismo empírico, ele acaba também caindo numa certa relativização que é incitado e incentivado pelas próprias esquerdas. Né? E o pragmatismo acaba sendo um tipo de conservadorismo que, para mim, não é conservadorismo, né? Que acaba se infiltrando dentro dos movimentos conservadores. Então, os cristãos precisam estar atentos, no meu entendimento, às fragilidades das ideologias, né? Porque todas elas têm, de fato, problemas. Agora, calma lá, graus de perversidade precisam ser distinguidos. Então, os graus de perversidade do esquerdismo são maiores, ao meu ver, são absurdos, né? São inomináveis. A atuação revolucionária e a ideologia de esquerda, os escritos dela. Por isso que nós precisamos ter calma, para também não achar que tudo é a mesma coisa, que vale a pena ser qualquer coisa. Bom, e agora uma pergunta que é bem genérica, mas é muito pertinente. Né? O momento brasileiro. Avanço disso que você falou aí, do totalitarismo no Brasil, avanço da censura e uma reação pífia, na minha opinião. Assim, eu não estou responsabilizando ninguém pela falta de reação, longe de mim.
sim, mas eu acho que houve um certo vácuo de reação, uma espécie de anestesiamento geral sim. da reação, e a gente está vendo a curva da normalidade, tem um nome na matemática, eu esqueci o nome, né? Que é uma curva que determina o que seria o padrão normal, ela foi quebrada, ela foi completamente corrompida, em geral, coisas que jamais aceitariam há 30, 40 anos atrás como normais, né? Por Sim. exemplo, você tirar não, vários deputados. Tem deputado estadual no Paraná, tem deputado federal do Paraná que foi cassado por uma corte que não foi eleita pelo povo e que teve 300, 400 mil votos populares. Isso é completamente contra o princípio democrático da representatividade popular. E isso Sim. se normalizou e está passando. Parte dos nossos colegas da imprensa, tudo bem, não tem problema. E isso gera sofrimento psicológico, espiritual, em muita gente que eu conheço, inclusive em mim. Né? Isso gera um sofrimento profundo porque você não tem uma ferramenta capaz de fazer frente a isso e você observa as instituições que lhe representam também não fazendo frente. Né? Como é que você avalia esse momento, Wellington? No Brasil, Então, especificamente. E qual é o seu prognóstico? essa perplexidade, ela tem acontecido, né? Nós vemos isso. Mas veja bem, eu insisto nisso. É óbvio que o estamento brasileiro, né, na palavra, na definição do Raimundo Fauro, né, é claro que ele se serve, não é? Isso é percebido tanto pelas esquerdas quanto pela direita que agora nasce no Brasil, né? A burocracia do Estado brasileiro, ela foi criada para servir essas elites, né? Tanto o Francisco de Oliveira, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, quanto Olavo de Carvalho, denunciavam essa forja das elites brasileiras para sobreviverem à custa do Estado. Claro que a interpretação, embora ela denuncie o mesmo fato, elas apontam para outras direções, tanto em Olavo quanto no professor Francisco de Oliveira. Mas eles entenderam que o Brasil luta, né? O povo brasileiro luta contra essas elites há anos. E nós precisamos entender que isso só será vencido não no travamento dentro do interior do Estado, né? A gente precisa compreender que essa luta ela não se restringe a esse campo. O filósofo Roger Scruton, no seu livro O que é o Conservadorismo, ele tem um capítulo extremamente precioso, quando ele fala a respeito de que o Estado é algo que não foi forjado, criado. A ideia que se tem na modernidade é que se pode criar um Estado. E as próprias constituições adotam essa fraseologia de fundação do Estado a partir de um texto constitucional. Mas a verdade, a realidade é que nenhum Estado surge assim. O Estado surge de algo que é dado. A sociedade vem primeiro. Então, nós precisamos pensar assim, né? O Estado brasileiro, gente, vamos acordar. O Estado brasileiro é resultado da sociedade. Então, ou nós entendemos que isso que está acontecendo no nosso país é uma oportunidade para que nós estejamos no fronte onde a batalha realmente pode ser vencida, ou nós vamos ficar frustrados porque perdemos a influência das instituições, da burocracia do Estado, então agora não há nada mais a fazer. É óbvio que eu reconheço a importância enorme que o presidencialismo exerce sobre o Brasil, mas o nosso Estado, ele é socialista. Se nós elegemos um presidente de direita, porque Bolsonaro, à época, não era, e eu creio que ainda não é um homem de direita, não é completamente, é uma pessoa que eu amo, eu considero, sou muito grato a ele por tudo que aconteceu, tenho as minhas críticas, mas, veja, elegemos um presidente, ele fez muito barulho, mas não foi possível vencer a reação drástica do estamento brasileiro contra essa excrescência, né? Eles têm o Bolsonaro aí, essa turma toda, como
uma pane do sistema, que é preciso corrigir. Agora, eles vão lutar para que o Estado seja dominado por eles, mas nós precisamos lutar pela sociedade. Então, eu sei que é massivo, eu tenho noção exata das implicações disso. Exata não, né? Mas tem uma noção boa, né? Eu acho que é muito forte, mas nós não precisamos sucumbir a achar que tudo está perdido. Eu resisto a pensar assim, porque eu entendo que a realidade, ela é, como conservador, ela é muito complexa, é inabarcável do ponto de vista do conhecimento humano, e nós precisamos nos ater no fronte onde, de fato, as coisas acontecem. Então, eu vejo uma oportunidade aí. Mestre, eu agradeço muito por esse tempo dispensado aqui Eu que ao nosso agradeço. portal. Foi uma conversa maravilhosa, muito esclarecedora. Vamos fazer vários recortes dessa conversa depois que ela for publicada, Sim, temáticos, porque eu acho que isso é importante. A gente está aqui também junto, acreditando nisso, nessa transformação. Não é? A gente não sabe quando a gente lança alguma coisa, alguma informação, onde ela pode chegar, não é? Porque isso é um mistério divino. Então a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível, como os estoicos romanos e gregos faziam lá no século I, né? Vamos fazer o melhor que a gente pode, vamos ver onde é que vai chegar. A sim. preocupação é fazer o melhor que pode, então eu agradeço muito por essa disponibilidade e espero contar que essa conversa aqui renderia outros temas, outros questionamentos. É uma conversa esclarecedora. Eu acho que a gente está precisando desse debate. E é só isso. Agradecer imensamente por essa participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Espero que vocês tenham uma excelente repercussão. É isso aí, esse trabalho orgânico, de boca a boca, ele é muito importante e eu creio que vocês estão no caminho certo. Eu fico feliz por dar minha humilde contribuição, né? Não sou um erudito, mas eu creio que estudando esses assuntos, a gente pode ter uma reação boa e contribuir para a nossa sociedade tão sofrida, que carece dos nossos cuidados, das nossas orações e do nosso amor. Um forte abraço a vocês. Tudo de bom. Fraternal abraço, mestre. Valeu.